Glória a Deus por nossas vidas nesta manhã, 25 de abril de 2023. Eu creio que você nesta manhã que me ouve, nesta quarta-feira, receba a revelação de Cristo. Você que é católico, você que é espírita, você que tem São Jorge, como no caso o seu apoio, a Nossa da Aparecida, o jejum de Daniel, água após a oração, você que pratica, estas coisas segundo o mundo religioso, Eu praticava segundo o mundo secular, adorando ídolos, E aqui eu estou no mundo cristão, diferenciando a palavra em espírito e verdade, para que você entenda que tanto você quanto eu temos salvação em Cristo. Cristo jamais ordenou alguém queimar filhos dele, Esteja eles em qualquer religião, mas são filhos, são herdeiros. Desde o momento que você colocou sua fé em prática, Aqui costumo falar, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo combateu o bom combate da fé, Ele creu, ele falou. Então ele falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa fé que Paulo tinha só em Cristo, Antes ele começou na religião, mas depois ele passou a ser um cristão. Ele se converteu a Cristo no livro de Filipenses, capítulo 5, dos 6 em diante, ali no 7, ali ele começou a falar que ele largou tudo como se fosse lixo para poder ganhar a Cristo. Então, quando você ganha a Cristo, você entrou no céu na terra, você tem um novo pensamento, porque o Cristo mora em você, o Espírito Santo veio e já mora em você. Vamos entender o nome do Pai? Amém, graças a Deus. Vamos entender essa palavra aqui? Em 20 minutos você vai entender que Jesus já veio para o teu coração. Não importa você, a religião que esteja, mas aqui é o entendimento. Aqui eu coloco a mente de Cristo que ele me deu. 1 Coríntios 2,16, Ele me deu a mente de poder ler, entender e passar para você que o Evangelho é o poder. Então, João capítulo 21, João 21, versículo 20 em diante. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Perguntara, Senhor, quem é o traidor? O traidor era Judas, E João foi aquele que inclinou a cabeça no peito de Jesus. 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Quanto a João, Porque João ficaria na ilha de Pátimo para testemunhar o que aconteceria em 70, no primeiro século, em 70, não é 1970, é em 70, no primeiro século, onde viveu Cristo, onde viveu Paulo, onde viveu João, Pedro, Tiago e aqueles que lá estavam antes da cruz. 22. Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ele foi à cruz e voltou, e mostrou para Tomé. 20 e 26 de João, ali estava a segunda vida dele. Aqui quem veio foi o Espírito Santo, para quê? Para ensinar os irmãos, sem fazer um curso de teologia, sem entrar numa escola dominical, apenas você e Deus conversando. Você fala com Deus, Deus fala com você. E você entende que o Espírito Santo chegou para te ensinar essas palavras aqui. 22. Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Pedro seguiu Jesus, E João ficou na ilha de Pátimo para testemunhar e escrever para as 7 igrejas da Ásia. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ponto. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, então ele veio lá, que João não está aqui hoje, no século 21. João morreu no primeiro século. Todos morreram lá. Aqui seguiu-se os séculos, Século I, segundo, terceiro, e foi assim por diante. Estamos no século 21, século 18, 19, 20, por aí, estamos no 21. E o que acontece? Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então Jesus veio. Então o que João escreveu é verdadeiro, mas só que ficou antes da cruz. 24. Se este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele testemunhou as 7 igrejas da Ásia, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João
as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então escreveu para as igrejas lá. Isso aqui não é para nós, isso aqui foi para os judeus. Só que aqui eu sempre menciono, quando você entra nas cartas de Paulo, você começa a entender a graça, né? Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, e onde tem o Espírito do Senhor no coração, aí tem que haver liberdade de você e Cristo. Não para fazer libertinagem, que a graça não é libertinagem, a graça é liberdade. Muitos irmãos não têm como vir para a graça, por quê? Não sabe viver livre. Tem que ter um tutor, um curador, porque isso já aconteceu na reforma. Só que eles veem tanta moleza na graça, então eu posso tudo. Não, você aqui não pode nada. Aqui Deus trava você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, para que você não faça nada de errado. Então aqui ele falou, dedicatória às 7 igrejas da Ásia, 1:4 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então ele escreveu às igrejas, né? Lá aos judeus, capítulo 1, versículo 7, ele escreveu a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Laodiceia e Filadélfia. Escreveu lá, não escreveu para nós. Nós vamos separar aqui a lei da graça, para entender esse mistério, que estava oculto e hoje revelado da igreja. Então você vê que aqui, Apocalipse é um livro velho. Já aconteceu antes da cruz. Tudo terminou lá, como ele falou, Mateus 24, 34, 35. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A geração lá na primeira de Cristo. Tudo aconteceu lá para que você fosse informado hoje, através de quem? Do apóstolo Paulo. Deus não deu a graça, o evangelho, a Pedro, a Tiago e a João. Ele escolheu Paulo. Por isso que você vai no livro de Atos, tem muita contenda no livro de Atos, porque Paulo vem com a graça e já tinham a lei. Então Paulo pedia que eles apostatassem de Moisés. Não fosse mais ao Egito, não fosse mais ao Jacó, não fosse mais ao deserto. Por quê? No deserto você não vai encontrar nada. Por quê? Ele está dentro de você. Eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Ele falou isso. Não importa aqueles que vieram antes da cruz. Você está depois da cruz para fazer aquilo que ele pediu que fizesse. Andássemos nas obras de antemão que ele preparou para aqueles que o amam. Que é Efésios 2:10. Então aqui João 14, 18. Tu vê que aqui está tudo antes da cruz. Aqui não está depois da... A Bíblia foi toda escrita antes da cruz, abençoado. Mas quando Paulo vem com a graça, está na transição da lei para a graça. A graça está começando a iluminar os olhos daqueles que lá estavam, como hoje aqui. Iluminou os meus olhos e vai iluminar os seus olhos com certeza. Você vai entender. João 14, 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então ele foi e voltou para ir lá. Para que entendesse aqui esse mistério hoje, mas tem que entrar nas 14 cartas de Paulo. Aqui 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele voltou na ressurreição e na vida. E mostrou para Tomé a vista marcada de cravo. Mas Tomé só creu porque ele viu. 20, 26 de João e 29. Nós que estamos aqui depois da cruz, são bem-aventurados. Por quê? Nós não estamos vendo nada. Nós estamos crendo. Por quê? A graça, ela é maravilhosa. A graça, ela é permanente. Jamais a graça acaba. Porque o maior dom de Deus é o amor, abençoado. 1 Coríntios 13, 1. Você tendo amor, tendo perdão, o teu coração começa a sentir um regozijo. Aí vai saindo a amargura, a tristeza, a dor. Aquilo que não provém do Pai, que está no teu coração ainda, né, te machucando, vai sair. Não provém dele, para que permaneça aqui dentro de você o fruto do Espírito, como fala Gálatas capítulo 5, dos 18 em diante. Né? O fruto do Espírito é o quê? É o amor, é o perdão, é a paz, é a alegria de Espírito, é a longanimidade, é a paciência, tudo isso, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso é o fruto do Espírito, aquilo que você tem de você. Não importa que você seja católico, espírito ou não. Se vocês têm esse predicado em você, você é o mais vencedor, você é próprio das coisas do Senhor. O que vai nos diferenciar aqui é o entendimento. Por quê? Eu recebi a mente de Cristo para poder falar as verdades que libertam. 8,32, João. Você diz a verdade, e a verdade vai libertar. Já te libertou. Você não tem que fazer uma campanha, uma grande libertação, para te libertar de quê? Já te libertou. Da cruz para cá você foi liberto. Agora, o conhecimento é que vai diferenciar.
da minha vida para a sua vida. Nós temos vida em Cristo. Eu vou descer ao pó, do céu de Eclesiastes. Você descerá também, que é o abismo, que é a sepultura, que é o inferno. Mas só que o nosso espírito aqui é de Deus, né? Ele nos deu, ele vai levar para ele. Só que aqui a junção do pai com a mãe, nasceu os corpos de carne aqui. Nasceu o meu, nasceu o seu, nasceu da sua família. Mas cada um tem um tempo aqui, determinado pelo pai. Eu tenho 70 anos, não sei quanto eu vou durar aqui. E você tem quanto? 50, 60, 70? Também você vai durar aqui, eu creio que vai durar 100 anos. Tá? Com saúde, com paz, com amor, com alegria no coração. E com esse conhecimento aqui. Então aqui, em Hebreus 9, 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha só. Né? Porque se ele fosse, no caso, tirar pecado todo dia, como as pessoas falam, né? Com Deus, né? Com o Senhor, Senhor, tira o meu pecado, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz aquilo, eu já fiz tudo por você. Os pecados que ele levou na cruz foi do judeu. Eu sei que sempre fala aqui, 1 João, versículo 4, 5 e 6, capítulo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Ali tirou a transgressão da lei do judeu e trouxe vida à igreja, que somos nós. Nós vamos enxertados na vida verdadeira, para ter vida em Cristo hoje. A graça é de graça, não temos que cobrar nada. Então aqui ele falou, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos se cumpriram, a Escritura se cumpriu. Lucas, capítulo 24, 44. Ali se cumpriu a Escritura. Quando ele falou, vai por aí pregar o Evangelho, né? Ide, pregai, né? A palavra, pregar a Escritura. Ele não falou com você, nem comigo. Falou com aqueles que lá estavam antes da cruz. Você tem que pregar a palavra num tempo oportuno. Na sua casa, na rua, né, onde você estiver, você conversa sobre Cristo para com a pessoa, né, para que ela entenda o Evangelho de Cristo. Eu não posso aqui forçar você a congregar ali, aqui ou lá. Por quê? Vão te ensinar aquilo que não vem de Cristo, né? Eu peço que você congregue dentro de você mesmo. O irmão perguntou para mim assim, vem cá, a sua igreja é onde? Dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a casa de Deus, Deus habita em mim, Ele é o cabeça, aqui eu congrego dentro de mim mesmo. Mas como? Espiritualmente falando para você, você não vai ver aqui a igreja. Você tem que me ver aqui em espírito de verdade, que eu sou a igreja. Eu tenho que mostrar versículo para poder detectar que eu estou falando a verdade. Que é Efésios, irmão, eu falei isso para o irmão, é Efésios capítulo 5, versículo 7. Você hoje é a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito agora. Por quê? Você está debaixo da graça. Se eu estiver debaixo da lei, você vai mostrar defeito para o pastor e para o teu irmão que está aí do seu lado. Mas em graça não, em graça Deus te vê em espírito e em verdade. Ora, 9,6 de Hebreu. Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, não se cumpriram os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele sacrificou para quê? Para tirar o pecado dos judeus. 1 João 4, 5, 6. Foi o que eu falei. 1 João 3, 4, 5, 6. 27. E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o juízo veio para o judeu. Você vai ler 1 João 3, 4, 5, 6. Ali tirou o juízo, tirou o pecado, a transgressão da lei e trouxe graça para nós. E para eles também. Só que, sem esse conhecimento aqui, vivem debaixo da lei. Vivem no deserto, por Jacó, né? E no Egito, buscando bênção, sendo que a bênção está dentro de nós. 27. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois do juízo, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Tirou o pecado de muitos, tirou os meus, né? Agora, os irmãos pentecostais, né? Eles afirmam, e muitos outros irmãos, que estão em pecado. O pastor afirma que está em pecado. Então, a igreja toda está em pecado. Mas o pecado foi abolido. Era do judeu, não era nosso. Nós estamos debaixo da graça, sem pecado, com esse amor no coração, com esse perdão, com essa paz de espírito, com esse conhecimento. Porque o Espírito Santo veio para ensinar a igreja. Se ele me ensina, tem que ensinar a verdade. Para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez, Tomé, a minha mão marcada de cravo. 26 de João. Apareceu a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Você já está salvo pela palavra de Jesus. O sangue livrou eles lá, né, do pecado, do juízo da morte. Só que hoje não tem sangue, hoje é a palavra dele, que você come cada palavrinha e se regozija, porque o amor de Deus é o maior dom que ele nos deu.
para entendermos a palavra do Evangelho de Deus, que é justiça, paz, amor e perdão no nosso coração. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse grande e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as nossas lágrimas, elevou as nossas dores. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você, porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje faz morada dentro do nosso coração. Quantas alegrias! Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã de terça-feira. Em nome do Pai. Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça. A lei passou para que a graça viesse e te ensinasse, e me ensinasse a mim. Esse verdadeiro e lindo amor. Que você tenha uma terça-feira maravilhosa, meu Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.